A gente tem uma pergunta aqui de um amigo seu, o advogado Pier Paolo Bottini, professor livre docente em Direito Penal na Universidade de São Paulo. Vamos colocar na tela aí a pergunta do Pier Paolo. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o ministro Vinícius Carvalho, meu amigo de faculdade, meu colega de docência na Universidade de São Paulo. É uma satisfação, é um orgulho para todos nós ter você como ministro da Controladoria Geral da União. Temos certeza que você fará um excelente trabalho. E a minha questão aqui é justamente ensejar a discussão, retomar a discussão sobre os acordos de leniência. A gente sabe que a CGU é o nervo central dos acordos de leniência e agora está se discutindo a possibilidade das empresas que firmaram os acordos de leniência, elas possam trocar as multas acordadas em obras e em serviços para o governo. Então, o que eu acho importante é saber qual a posição da CGU em relação a isso, qual a posição do governo em relação a isso. Isso é possível de ser feito, em quais termos, quais são os critérios que vão permitir esse tipo de substituição. Então, esse era o tema que eu queria trazer para esse debate. E, mais uma vez, parabenizar o Vinícius pela assunção do cargo, na certeza que ele fará um excelente trabalho à frente da CGU. Tá aí um tema sensível esse da leniência. Ministro, Sim. Primeiro agradecer ao Pierre pela pergunta. De fato, é um tema que tem sido discutido, né, na imprensa. Há uma proposta que já vem desde, eu acho, do ano passado, que foi elaborada num diálogo com o Tribunal de Contas da União e o governo anterior, né? Isso não avançou na época. E é um debate sobre, eventualmente, você, em algumas situações, empresas que têm créditos porque estão executando obras públicas para a União, né? E por isso elas têm créditos para receber da União, que elas possam trocar esses créditos pelas dívidas, né, que elas têm em decorrência dos acordos de leniência que elas celebraram com o poder público. No fundo, é esse o debate. Você já tem, na verdade, nos acordos celebrados, em vários dos acordos celebrados, cláusulas de compensação, Gustavo. Compensação é algo previsto no Código Civil, né, brasileiro. A possibilidade de você trocar, né, fazer um encontro de contas, assim, né, para ser muito didático nessa questão, entre quem deve, né, e quem tem o crédito e tudo mais, e eventualmente créditos recíprocos, é uma possibilidade prevista no Código Civil. Você tem esses acordos, em vários desses acordos, essa previsão. Isso já aconteceu em algumas situações, né, da empresa falar, olha, eu tenho um crédito perante o poder público relacionado a determinado assunto, e, portanto, eu quero compensar com essa dívida que eu tenho, né? E isso foi permitido com homologação judicial, né? Então, não tem, digamos assim, um problema em tese sobre isso acontecer, né? A discussão que eu acho que pode ser feita e que tem que ser tratada, né, por várias esferas dentro do governo é se faz sentido ou não se criar um programa específico ou se incentivar esse tipo de agenda para viabilizar até a conclusão de obras ou novas obras, enfim, de programas sociais, por exemplo, que o governo queira estabelecer, né? E isso viabilizaria, por exemplo, também que o governo não precisasse empenhar recursos públicos para essas obras. Esse é um debate que envolve uma discussão jurídica, evidentemente, envolve um debate sobre direito financeiro, o orçamento da União, né, essas questões, que a gente vai fazer dentro do governo e ver como é que se sai lá do outro lado com uma proposta viável
né, e que até também, de certo modo, é viável não só dessas perspectivas, como viável para as próprias empresas, né, fazer sentido para as próprias empresas também, né. Agora, eu digo que não é uma discussão simples, né, é um debate que tem que ser, de fato, bem aprimorado, porque essa questão desse crédito, né, que aí eventualmente essas empresas tenham, ele tem que ser muito bem avaliado, você tem que saber exatamente quanto que as empresas têm para receber. A gente está falando de obras públicas, você tem as fiscalizações devidas sobre as obras públicas também, né? Então tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que a preocupação de fundo que há nisso, Gustavo, é uma preocupação legítima, creio eu, com a reconstrução do setor, né, de infraestrutura nacional. A gente sabe o que aconteceu com esse setor nos últimos anos no Brasil, em decorrência de uma série de decisões que foram tomadas ao longo da Operação Lava Jato, principalmente, que levaram essas empresas à situação em que elas estão hoje, né? E tem um debate que eu acho natural que aconteça sobre como reorganizar esse setor da perspectiva do seu fortalecimento, né? Enfim, eu acho que essa preocupação é legítima. De outro lado, é claro que a gente tem que se preocupar sempre com a aplicação da lei e com a sua efetividade, né? Qualquer solução que se dê aqui não pode ser uma solução que gere um incentivo a maus feitos ou coisas desse tipo, né? Então, essa equação ela precisa estar muito bem organizada.